Bom dia. Hoje nós vamos trabalhar com perguntas, tá? No tempo passado, ok? Então, hoje nós começamos aqui, né, a última unidade do caderno 2, que é a unidade 4, né? E o título lá tá When I Went To, quer dizer, quando eu fui para, tá? Logo abaixo tem uma pergunta aí, ó. Where did you go? Quer dizer, onde você foi? Aí nesse texto já começamos a trabalhar as perguntas em inglês. Vocês perceberem aqui, ó, when, tá? Depois where, são palavras, né? Que são palavras que nós chamamos de WH, palavras que por si só já representam uma pergunta, tá? Onde, no caso aqui, ó, when, quando, where, onde. Essas palavras geralmente para perguntas, né? Para toda vez que eu faço uma pergunta, eu inicio com essas palavras, né? Toda pergunta inicia. Agora, no caso aqui de cima, não é uma pergunta, é uma afirmação, tá? Então, esse when aqui, por acaso, ele veio no início de uma frase afirmativa, mas eu poderia colocar no meio de uma outra frase afirmativa também. Aqui, né, é um exemplo, né? Eu poderia dizer um exemplo assim: I sleep, quer dizer, eu dormi, né? I sleep, eu dormi, ou adormeci. When her started, quando ela chegou. Poderia formular uma frase assim, né? Eu dormi quando ela chegou. Mas não é o caso aqui. Aqui é uma frase que começa com a palavra quando. Ok. Só para a gente ter ideia aqui, tá? De que as palavras WH, elas normalmente iniciam perguntas. Mas lá em cima, mas aqui em cima não é uma pergunta. Ok. Vamos lá. Aqui no texto, vamos ver aqui onde se encaixam aqui as frases, né? No tempo verbal do passado. Ó, muitas pessoas, most people like to travel on their holidays. Muitas pessoas gostam de viajar em suas férias. Some people like to stay home and relax. Tá aqui, ó. Algumas pessoas gostam de ficar em casa e relaxar. What do you like to do on your holidays? O que você gosta de fazer em suas férias? Where do you like to go? Aqui, no caso, tá o tempo normal, presente, onde você gosta de ir. Look at the pictures. Where do you prefer to spend your holidays? Por quê? E why? Olhe as figuras. Onde você prefere passar suas férias? Por quê? Né? Why? Por quê? Então aqui tem alguns lugares, né? Na praia, no interior, home sweet home, que seria lar doce lar, ou na cidade grande, tá? Então nós começamos aqui a um questionamento. Agora vamos ver na página seguinte, na página 176. Aqui tá trocado, né? Vamos na página 176. E quando vocês olham aqui escrito embaixo, ó, 178, se vocês olharem na figura, aumenta aqui, ó. Tá vendo a diferença, ó? 176. Vendo aqui? 176. Tá marcando 178, mas é página 176 no livro de vocês. Tá? Só pra gente ter essa ideia aqui. Bom, aqui temos o seguinte
enunciado. Agora, now complete the dialogue with the word from the box. Then listen to it again and check. Ou seja, nesta atividade aqui está dizendo, agora complete o diálogo com as palavras da caixa. Então, ouça novamente e marque. Aqui vocês não precisam ouvir. Aqui eu preciso adequar, fazer uma adequação. Então, por exemplo, eu tenho essas palavras aqui, ó, disaster, cold, great, trip, wet, where it rained. Significado da primeira, desastre. Depois, cold, frio, great, ótimo, trip, viagem. Went, é o verbo to go no passado, quer dizer fui. Where significa onde e rained é choveu. Por exemplo, tá? Começando aqui um diálogo entre Dexter e Kate. Hi, Kate. What's up? Hi, Kate. What's up? No caso aqui, oi, Kate. E aí? É como se eu falasse para alguém, qual é? Né? Qual é? Mas pode ser, e aí? Kate. Hi, Dex. I'm fine. And you? Oi, Dex. Eu estou bem. E você? Dex, nesse caso aqui, ele fala alguma coisa, né? O que ele poderia dizer? Ele poderia dizer que, né? Responder como? É ótimo, né? Então, ótimo aqui seria, ó, great. Poderia dizer great. Simples assim, tá? Então, vou tirar as palavras de lá para colocar nesses espaços aqui. Great. Ó, I just came back from... ó, eu acabei de voltar de uma... Nesse caso aqui, ó, se nós estamos falando de viagem, qual a palavra lá em cima que representa a viagem? Né? Acabei de voltar de uma viagem. Então, é uma dessas palavras aqui. Eu só não vou dizer qual é a palavra, se vocês vão pesquisar. Acabei de fazer, né? Acabei de voltar de uma viagem para as cataratas do Niágara, do Iguaçu, né? E você? Nesse caso aqui, ó, pontinho, pontinho de Dilgol. E você? Onde foi? Então tem que ver aqui em cima qual a palavra que significa onde. Onde você foi? Kate diz, estou, nesse caso, feliz por você ter gostado. Glad you like it. Estou feliz ou estou satisfeito por você ter gostado. Ó, nesse caso aqui seria o quê? I, pontinho, pontinho, on camping trip to Petrópolis. No caso aqui, ó. Eu que... Eu fui, no caso, ó, é uma dessas palavras. Eu fui, o verbo to go no passado. Como é que é o verbo to go no passado? É só olhar na lista de verbos irregulares. Nós comentamos sobre essa lista na semana passada, né? Então, eu procuro na lista verbo to go no passado, como é que é o formato dele. Tá lá em cima. Uma daquelas palavrinhas lá. Onde você foi, né? Olha, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ele está dizendo que eu fui a uma viagem de acampamento para Petrópolis. Mas ele diz aqui embaixo, but it was mas foi um desastre. Nesse caso aqui eu já sei qual é a palavra. Então vocês vão pesquisar. Eu falei em português, só procurar lá em cima em inglês, naquela caixinha. Dexter pergunta, por quê? Ela diz, por quê? Por quê, no caso? Ela diz o seguinte, primeiro, o tempo estava terrível.
né? First, the weather was terrible. Primeiro, o tempo estava terrível. Ó, no caso, it, pontinho, pontinho, o tempo todo. O que aconteceu o tempo todo? Choveu. Eu já lembro do contexto aqui, né? Digo que choveu. Então vocês vão procurar a palavra lá. Representa chuva, perdão, verbo chover no passado. Chuva é diferente. Ok. Choveu o tempo todo. E eu estava, né? E eu estava realmente o quê? Nesse caso aqui, ó. Eu estava realmente, ó. E eu fiquei, né? Realmente com frio também, tá? Então coloca aqui a palavra frio. Aí fecha o diálogo aqui, Dexter. Well, that's just bad luck. No caso aqui, bem, isso é apenas má sorte, bad luck, ou posso traduzir, isso é apenas azar, né? Má sorte é o mesmo que azar. Aí tá lá, did you go to the mountains? Mountains. Você foi para as montanhas? Kate diz, no, I didn't. It rained all the time. Nesse caso, não. Né? It rained quer dizer choveu. All the time seria o tempo todo. Simple past, interrogative form and short answers. No caso aqui, ó. Passado simples, forma interrogativa e respostas curtas. Então, nessa atividade, assim, fill in the table, preencha a tabela using the olha só, usando highlighted, ou seja, usando as palavras em negrito ou em destaque do diálogo acima, tá? Então aqui, ó, as palavras que estão em destaque acima, ó, did ou didn't, tá vendo aqui, ó, did, vocês viram aqui? As palavras em destaque eu vou usar ou did ou didn't. Então nesse caso aqui seria uma pergunta seguinte, você ficou em um hotel? Então eu vou colocar did ou didn't. Você comeu em um famoso restaurante? Então, vê lá, é did ou didn't aqui. Aí tem lá a resposta, né? Pergunta aqui, ó. Você ficou no hotel? Resposta, sim, eu fiquei. Só que eu fiquei como resposta curta. Eu não preciso dizer assim, yes, I stayed. Não preciso dizer isso. Posso colocar yes, I did, que é a mesma coisa, tá? É porque assim, vamos supor, eu pergunto em português a vocês. Você almoçou? Vocês almoçaram? Sim. Vocês não precisam dizer sim, nós almoçamos. É a mesma coisa que em inglês. Você não precisa responder com todas as palavras. Já dá para entender, né? Porque esse did representa passado. É um modal que serve para os verbos no passado. Olha lá, você comeu um restaurante famoso? Não, no. Vai ficar did ou didn't? Aí vocês verifiquem, né? O que vocês acham melhor. Essa atividade. Então aqui está dizendo aqui, to make question, faça questões, use a estrutura did mais sujeito mais verbo na base forma ou na forma base, mais complemento, observe. Ó, por exemplo, tá aqui, ó. Did you, ó, toda vez que eu começo uma pergunta usando o tempo passado, eu começo com did. Aí eu falei lá que depois do did vem o sujeito. You é o sujeito. Did you, depois vem o verbo.
e depois on your holidays é o complemento. Essa estrutura aqui, ó, exatamente a estrutura que foi citada aqui, está aqui no exemplo abaixo. Para perguntar no passado, coloco o did no início da frase. Did indica duas coisas. Aqui ele indica pergunta, porque ele está no início da frase, e ele representa também que está no tempo passado. Você viajou em suas férias? É a pergunta, né? Did you travel on your holidays? Beleza. Let's practice. Vamos praticar. Faça perguntas com esses prompts. Então aqui, como é que eu vou fazer pergunta? Ó, primeira coisa, vocês observem que nessa... Deixa eu ver se dá para... Não dá para aumentar mais não. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá vendo onde tem where, who, where novamente, what. Então, todas as perguntas que eu vou começar aqui, elas começam com essas palavras. Só na última que não, tá? Na última que não. Porque quando eu faço uma pergunta com a palavra WH, tá? Quando eu faço pergunta com WH, é sempre estas palavras que iniciam a frase. Então, para ter uma ideia aqui, eu vou escrever where. Aí eu quero perguntar, tá, where go last holidays? Onde você foi em suas últimas férias? Então, eu posso colocar aqui como exemplo aqui uma resposta. Deixa eu escrever aqui para vocês terem uma noção. Vou escrever aqui. Utilizar aqui. Vou ver aqui. Essa aqui. Isso, deixa eu escrever aqui. Então. Essa aqui. Vou colocar aqui, ó. Where. Aí depois eu coloco lá certinho no espaço. Where did you go? Estou utilizando as palavras que estão lá. Did you go? Só acrescentei o did. Aí essa aqui eu tenho que acrescentar. On your last holiday. No caso aqui não posso esquecer de colocar o ponto de interrogação. Ok, vamos lá. Vamos ver aqui se eu... Espera aí. Agora aqui eu tenho que abrir mais. Vamos lá. Deixa eu diminuir a tela aqui, ver se pegou. Só que eu quero colocar em cima da linha certinho. Isso. Diminuir aqui. Aqui, ó. No caso, a fonte que eu coloquei foi muito grande, né? Mas deu aqui para dar o exemplo, tá? Peguei lá parte das palavras que estavam lá, coloquei. O que acrescentei aqui? O did, coloquei a primeira palavra WH, né? Did depois dela, vou fazer isso em todas que tiver a palavra WH, vou colocar o did depois, vou colocar o sujeito. O sujeito vai ser sempre you, sempre you. Essa atividade aqui que vocês estão vendo sempre vai ser you. Depois o verbo, aí tem go, duas vezes. Depois stay, que é ficar. Eat, que é comer.
Comer e beber, nessa outra aqui, what, depois eat and drink, beber, comer e beber. Depois do, é fazer, né? E a última aí, né? Did you have a good time? Quer dizer, did you have a good time? Se eu fosse traduzir ao pé da letra, a última aqui, seria você teve um bom tempo, mas traduzindo para uma forma mais adequada seria você se divertiu? Essa é a pergunta, tá? Então tá, e daí vocês podem fazer o restante. Como é que eu vou começar então a próxima, professor? Primeira palavra, who, depois did you go, ó, nesse caso aqui, ó, seria o seguinte, who did you go with, né? Deixa eu ver aqui, com quem você foi, é a pergunta, com quem você foi, esse with aí vai ficar lá no final. Todas essas palavras, depois, sempre as últimas expressões vão ficar no final. Last holiday, with, stay, eat and drink, do, a good time, ok? Todas elas vão ficar no final. Isso aí. Então, vamos para a próxima página. Deixa eu ver aqui. Nessa página aqui, essa atividade aqui de cima não precisa fazer não, tá? Trabalho em pares, né? Pergunte e responda as questões. Pergunte e responda, né, as questões anteriores de acordo com suas últimas férias. Então aqui não precisa fazer, tá? Ok, agora esse texto aqui eu posso até traduzir para vocês. Greetings from sunny Playa del Carmen. Aqui mistura um pouco de espanhol, né? Só no nome aqui do lugar, nome do resort. Que é o seguinte, saudações da ensolarada praia da Carmen, né? Ó, México. Aqui tá dizendo o seguinte, I'm having a great time. Eu estou, nesse caso aqui, eu estou me divertindo muito. Nesse caso aqui, nessa frase, tá? I'm having a great time. Aí começa lá depois. Yesterday I took a tour of the beaches. Ontem eu fiz um tour pelas praias. The sand is so white and sea is so blue. Quer dizer, as areias são tão brancas e o mar é tão azul. It's like a dream. É como um sonho. This morning I went scuba diving to see the coral reef. Nesse caso aqui, esta manhã eu fui mergulhar. Scuba diving, né? Scuba diving é um mergulho com equipamento, tá? Você usa um aparelho para respirar debaixo d'água, né? I went scuba diving to see, para ver o coral, né, de Recife. Ou melhor, Recife de corais, perdão. The fish and the corals were so colorful. Quer dizer, os peixes e os corais. Olha só, a palavra peixe, fish, aqui está no singular, mas quando eu faço essa junção aqui, fish and the corals, a palavra coral, ela está no plural. Sendo aqui um sujeito composto, eu só preciso colocar no plural a última palavra, entendeu? Então aqui eu posso dizer que os peixes e os corais eram tão coloridos,
were so colorful. I had feeling I was in photograph. No caso aqui, ó. Eu me senti, né? Eu tive a impressão ou a sensação que eu estava em uma fotografia. After lunch, I played volleyball at the resort and had a message. Olha só, eu joguei, tá lá, depois do almoço, after lunch, depois do almoço, eu joguei voleibol, né? Em um resort, um espaço lá para recreação, né? E tive uma massagem. Agora estou relaxando na piscina. Eu realmente estou amando, estou adorando e espero it and hope to come back soon. E espero voltar em breve. Então tá lá. Agora, nessa atividade, agora tá bem aqui, ó. Now read Kate's post again and answer these questions. Agora, leia o post novamente de Kate e responda estas perguntas. Então, where is Playa del Carmen? No caso aqui, onde é Praia de Carmen? Tem a resposta lá, só tirar. Agora aqui, daqui para baixo, what did Kate, what did she do after lunch, what she doing now. Essas perguntas nós responderemos, de what para baixo, nós vamos responder com she e mais o verbo que vem depois. Isso eu posso tirar do texto, tá? She é ela, né? Ela fez um tour pelas praias, tudo em inglês, tá? Tô falando em português, mas é tudo em inglês. Professor, como é que eu vou fazer isso? Vai começar sempre com she, com ela, em inglês, e o restante vai tirar do texto, do jeito que está escrito lá. Fácil. Vocês vão identificar e vão preencher, ok? Vamos para a próxima página aqui. Bom, nessa página aqui não precisa fazer nada, pode deixar do jeito que está. Essa página aqui também não precisa fazer nada. E a página, deixa eu ver aqui, 179. Agora aqui nessa página, deixa eu ver aqui como é que vocês vão fazer. Essa página aqui, isso aqui seria uma atividade, essa atividade seria feita em classe, tá? Uma atividade feita em sala de aula, onde está find someone who, encontre alguém que fez o quê? Que viajou de avião e começou a estudar numa escola 2 anos atrás, tá? Que nadou no último verão e por aí vai, né? Que fez o trabalho de casa na noite passada. Isso aqui, então, seria colocar nomes aqui, não precisa fazer essa, tá? Não adianta de nada. É uma atividade para fazer em sala de aula. Agora, essa daqui, homework. Essa aqui é a última atividade deste caderno, tirando aquela outra atividade da folha que vocês fizeram, né, para entregar na escola. A outra folha que vocês vão entregar na escola. Nossas atividades terminam aqui. Então, complete, tá lá, complete the question using the past. Complete as perguntas usando o passado. Então, olha só, teve gente que errou aí na atividade da semana passada porque não prestou atenção justamente no enunciado. Aqui está dizendo para completar as perguntas usando o passado. Então, os verbos aqui, então a frase ela vai estar formulada no passado, tá?
Mas, como são perguntas, neste caso, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que ter cuidado, é o seguinte, todas essas perguntas, elas terão o did. Aqui são 3, A, B e C. Elas terão did. Vamos lá, a letra A e a letra B, elas vão começar com when e depois com where. As palavras W, H e depois o did. E depois do did o sujeito. O sujeito da letra A é o she. O sujeito da letra B é o they. E aí o restante é só copiar, não é difícil. Tá? A letra C, já, como ela não tem palavra WH, ela vai começar com did e o sujeito. Qual é o sujeito aí? Ele, em inglês, he. E o restante fazer. Não tem dificuldade, só seguir essas instruções. Número 2. A número 2, ela diz o seguinte: coloque as palavras em ordem para fazer as perguntas no passado. Como é que eu faço isso aqui? São perguntas. Beleza, primeira informação que eu tive. Na letra A, tem alguma palavra WH? Não tem. Então, como é que eu vou começar a pergunta? Com did. Ó, no caso aqui, deixa eu ver aqui, seria, eles compraram um carro novo. Primeira coisa, ó, vamos lá. Começa com did. Deixa eu só fazer essa aqui então, e vocês podem fazer as outras. Ó, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar escrever aqui de novo. Deixa eu tentar escrever aqui. Eita. Tentar escrever aqui. Cadê? Caramba. Beleza. Apareceu aqui para escrever. Então vou começar, ó. Não é que não, é de baixo. Tá. E eu escrevo aqui, depois alinho lá certinho. Tá? Então começa essa frase aqui com did. Já que não tem palavra. Ó, essa última aqui, did. They. O verbo ele fica na sua forma normal mesmo. Tá? Deixa eu ver aqui. New. Cara. E eu não posso esquecer de colocar o ponto de interrogação. Soltar aqui, olha só, que legal. Ó, eles compraram, ó, um carro novo. Um detalhe aqui, ó, toda vez que eu tiver um substantivo e um adjetivo, o adjetivo sempre vem na frente. Carro novo, em inglês, new car. Professor, não pode colocar car new, não, é new car. Toda vez que a new é o adjetivo, não é? Então o adjetivo ele vem antes do substantivo. O substantivo fica depois. Tem que ter esse cuidado. Ó, só para ter aqui ideia, ó, did, como é uma pergunta, vem no início da frase. O sujeito está aparecendo aqui, são eles. Depois o verbo. Opa, beleza. Né? Eles compraram um carro novo. Aqui, tranquilo. Aí, o que vem lá? Um carro novo. Esse A aqui, que representa um artigo indefinido, ele já está do lado do adjetivo new. Então, é só colocar a new. E depois o carro, que é o substantivo. Deixa eu ver se embaixo tem algum adjetivo aqui. Ó, embaixo não tem nenhum adjetivo, tá? Então já sei que eu começo com did. Deixa eu ver aqui. A pergunta seria o seguinte:
tá? Eles viveram em uma casa ou um apartamento. Então aí começa com did, depois they, que é o sujeito, tá? Qual outro verbo? Verbo viver. Vocês vão pesquisar aqui, né? Eles viveram em, eles moraram em, aqui a preposição em uma, esse en, no caso lá é o in, em uma aqui, em uma casa ou apartamento, ou um apartamento, tá? Uma casa ou apartamento, então tem que ter cuidado aí, tá? No caso ali, lembrando que o uso de an e a, an eu coloco sempre antes de palavras que começam com vogais e ei, palavras com consoantes. A palavra casa começa com consoante, apartamento começa com vogal, então tem que ter esse cuidado aí, tá? Isso vocês já tiveram essa aula sobre isso aí, o uso dos artigos. E só fazer o restante agora, tá? Aí acaba aqui, tá bom? Nossas atividades acabam nesta página, na página 180. Vou fechar aqui. Então, qualquer coisa pode me perguntar mesmo depois dessa explicação via WhatsApp.